O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. Depois, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou começar com uma questão de catequese para vocês. Se um padre matar alguém ali fora, der um tapa na cara de alguém, xingar a mãe de alguém e depois vier celebrar a Santa Missa, a Santa Missa é válida? Muito bem. No parágrafo 1128 do Catecismo, diz que os sacramentos atuam ex opere operato, que significa pela própria força da ação realizada. Quer dizer que o sacramento tem uma força em si próprio e não depende da santidade do ministro. Porque o ministro, ele atua em nome de Jesus. E aí você pode ver que, Senhor, não foi em teu nome que pregamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, não foi em teu nome, em nome de Jesus. Você pode pregar, e se você pregar a palavra correta, você pode até converter as pessoas, mesmo estando em pecado, mesmo estando com uma vida torta, errada. A sua pregação, se for em nome de Jesus, ela terá ainda o seu efeito, por causa do nome de Jesus. Em nome de Jesus você pode curar, você pode ministrar cura, porque você é batizado e o Espírito Santo está sobre você. Em nome de Jesus, até autoridade sobre os demônios você pode ter. No entanto, Jesus está dizendo para nós hoje que, apesar dos dons que nós recebemos, ainda assim nós podemos perder a nossa salvação. Porque a nossa salvação está atrelada à virtude da obediência à palavra de Deus. Portanto, talvez você diga: minha casa, padre, ela é fundada assim na rocha, porque eu vou na missa, porque eu leio a Bíblia, porque eu rezo o terço. Nada disso garante que a sua casa está fundada na rocha. Você pode ir na missa, rezar o terço, ler a Bíblia e ser uma desgraça para as pessoas, porque você não pratica o que você lê, você não pratica o que você reza. Você recebe a Eucaristia, a comunhão com Jesus Cristo pelo sacramento da Eucaristia, mas não vive como Cristo. Então não tem comunhão, não tem verdade no que você vive.
Mas apesar disso, Deus pode usar você como instrumento. É como, imaginem só essa cena, um raio de sol que passa pela poeira sem se contaminar pela poeira. É assim que Deus age. O mais importante da nossa vida é, apesar de tudo isso, de ouvir a palavra de Deus, apesar de receber os sacramentos, praticar a palavra de Deus. Colocar em prática mesmo. Você que é casado, crescer e multiplicar. Você está se multiplicando? É a palavra de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Meu amigo, chupa essa manga até o fim da vida. Colocar em prática a palavra de Deus. Orai pelos seus inimigos. Como é que é? Amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Colocar em prática. Compartilhar os bens, ou servirá a Deus ou ao dinheiro. Colocar em prática. Isso é ter uma casa fundada na rocha. A prática da palavra de Deus. Ou, quando chegar o dia do juízo particular, porque você sabe que existe um juízo particular, quando a gente morre, e aí nós prestamos conta a Deus da nossa vida, e o juízo final. Então vai chegar o juízo particular, e aí nós seremos julgados, não pelos dons, mas pelas virtudes. Não basta ouvir. Inclusive no tempo de Jesus, entre os rabinos, existia uma discussão. O que é mais importante, ouvir ou praticar? Jesus está dando aqui a chancela dele. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Agora é interessante quando ele diz: então eu lhe direi publicamente, jamais vos conheci. Porque tem uma conexão da parábola das virgens prudentes. Porque as virgens que estão no escuro, que não têm a luz, elas não podem ser vistas pelo noivo. Por isso, quando chegar lá no momento da festa, o noivo vai abrir a porta e falar: eu não conheço você, porque você só andava no escuro. Mas aquelas que traziam as suas lâmpadas acesas, o fogo do Espírito Santo na sua vida acesa, a prática da palavra de Deus, a prática dos mandamentos, aquele que estava ali alinhado com o noivo, lado a lado com ele, o noivo vai olhar para você e falar: eu conheço você, você é meu amigão, você sempre rezava quando você precisava de uma direção, de uma opinião, você lutava heroicamente para colocar as minhas palavras em prática, mesmo que fosse difícil. Você é meu amigo, vinde bendito para a festa. Mas quem viveu uma fé de mentirinha, escolhendo o que você quer praticar e o que não quer praticar, ele vai dizer: não te conheço. Você fez muitas coisas em meu nome, mas não viveu em meu nome. Você realizou obras em meu nome, mas não viveu em meu nome. É por causa do nome de Jesus que eu não vou dar um tapa na pessoa ali fora. É por causa do nome de Jesus que eu não vou matar ninguém. É por causa do nome de Jesus que eu não vou, por causa da comunhão que eu tenho com Ele na Eucaristia, que eu não vou ofender. É por causa dele que eu vou perdoar. É por causa dele que eu vou mudar a minha vida, para eu não viver de mentirinha a minha fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.